Meus amigos, minhas amigas, boa noite. Estamos aqui hoje com mais um convidado, Dr. Carlos Eduardo, advogado e espírita praticante. Dr. Carlos Eduardo Claudino de Paula nasceu em Goiânia no ano de 1961. É advogado formado pela então Universidade Católica de Goiás e trabalhou durante 25 anos no Grupo Jaime Câmara como coordenador de eventos, quer dizer, uma pessoa ligada de próxima aí ao jornalismo. Ele concluiu o MBA em marketing pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Meu colega da economista Alessandra, que também lá fez o seu mestrado. E também o doutor Carlos Eduardo é ligado ao ramo de construções do estado de Goiás. Então ele faz parte da Associação de Construtores do estado de Goiás. Atualmente ele exerce advocacia e é voluntário do Grupo Espírita Mensageiros da Luz em Aparecida de Goiânia. De sorte, doutor Carlos, que nós damos a você as boas-vindas ao nosso canal e já eu convido a companheira Alessandra para conversar com o nosso convidado, buscando, logicamente, a retirar um pouco, pelo menos um pouco do saber dele, principalmente na área espírita, para que nós possamos transmitir àqueles que nos ouvem, que nos ouvirão, um pouco do que o Dr. Carlos, pelo menos um pouco que o Dr. Carlos hoje vai nos proporcionar. Eu agradeço já mais uma vez, Dr. Carlos, pela sua paciência, pelo atraso que nós tivemos hoje nos nossos trabalhos, e passo a você nesse instante as considerações com a nossa companheira Alessandra. Alessandra, um bom trabalho, estarei ouvindo vocês. Boa noite, Moreira, boa noite, doutor Carlos Eduardo, seja muito a esse nosso momento de estudo, né? Nós estamos aí há meses, né, Moreira, já? Há meses, graças a Deus. Estudando o livro A Caminho da Luz, do Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. E só para recapitular, para quem nos assiste hoje, nós já estudamos o capítulo 1, a Gênese planetária, capítulo 2, a vida organizada, 3, as raças adâmicas, capítulo 4, a civilização egípcia, capítulo 5, a Índia, capítulo 6, a família indo-europeia, e hoje nós estamos no capítulo 7, o povo de Israel. Esse é o nosso tema do estudo de hoje. E eu começo perguntando quais os pontos fortes e fracos desse povo, né? Já que era considerado uma raça forte, homogênea, e mantiveram as suas características inalteradas através de todas as mutações acontecidas ao longo do tempo. Quais os pontos fortes e o que a gente pode chamar de fracos desse povo, doutor Carlos Eduardo? Boa noite, Alessandra. Boa noite, senhor Moreira. Boa noite às pessoas que nos assistem, né? Agradeço muito o convite. Bom, a gente vai ver no decorrer do nosso bate-papo que os principais pontos, os pontos fortes, né, do povo de Israel, do povo hebreu, eram a fé inabalável, né, uma fé inabalável, e muita harmonia entre eles, né?
muita sintonia entre eles. E já os pontos fracos, a gente vai ver que vai muito no caminho da vaidade, né? Deles se acharem as pessoas mais importantes da Terra naquele momento. Eu queria pedir a permissão de vocês, se não for abusar um pouco, para falar sobre o tema desse livro, falar um pouquinho sobre a palavra luz aí nesse título, A Caminho da Luz. Será que eu poderia dar uma... Perfeitamente, à vontade. Uma curvazinha? Eu queria entender, por exemplo, né, esse livro foi escrito em 1938 por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, né? E o que é essa luz do título? Ali no antilóquio, né, logo no antilóquio, que a gente entende por preâmbulo, o prefácio, o prólogo, né? Emmanuel diz que a intenção desse livro é mostrar a verdadeira posição do Evangelho de Jesus em face das religiões e das filosofias terrenas, né? Trazer uma contribuição à tese religiosa, clareando as coisas em relação à influência da fé e dos nossos antepassados espirituais na trajetória das diversas civilizações que passaram pelo planeta Terra, né? Também é a intenção do livro extrair ensinamentos das tarefas executadas por grandes missionários e povos já desaparecidos, povos que contribuíram sobremaneira para a evolução espiritual da Terra. A gente vai falar disso, então, da evolução espiritual da Terra. E também tinha a intenção de mostrar a grandeza da misericórdia de Jesus, através do livro A Caminho da Luz. Porque, como conclui Emmanuel, ali no finalzinho do capítulo, ele diz o seguinte: do seu coração augusto e misericordioso parte a fonte da luz e da vida, da harmonia e da paz para todos os corações. Bom, então, o título A Caminho da Luz, essa luz, que seria essa luz, né? Eu entendo que o livro fala do estado de angelitude, que ali no Livro dos Espíritos é estudado nas questões 128 e 129, quando Kardec pergunta aos espíritos. Na questão 128 ele pergunta: os seres que chamamos de anjos, arcanjos e serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente dos outros espíritos? E eles responderam o seguinte: não, esses são os espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Já na questão 129, Kardec perguntou: os anjos percorreram todos os graus da escala? Eles responderam o seguinte: percorreram todos os degraus, mas como já dissemos, alguns aceitaram suas missões sem murmurar e chegaram mais depressa. Outros gastaram um tempo mais ou menos longo para alcançarem a perfeição. Então, como diz naquela música Anjos, né, que a gente canta sempre nos centros espíritas, tem até um refrão ali que eu queria pedir a permissão de vocês para tocar um pedacinho dele, depois a gente volta. Só o refrão, e aí a gente volta no tema. Só um segundo. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos. Um planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será. Então, vejam que o refrão fala: um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, no planeta onde o amor
unicamente o amor há de reinar. Então, o livro mostra que estamos nós todos a caminho dessa luz. Aí, entrando no tema aí do povo de Israel, a gente vai responder melhor a pergunta feita pela Alessandra sobre os pontos desse povo, né? Os hebreus, o povo de Israel, considerado uma raça mais forte, mais homogênea. Então, aí estão dois pontos fortes da raça, né? Fortes no sentido da fé, daquela fé inabalável mesmo, né? E homogênea no sentido de que todo o povo professa essa mesma fé, tem os mesmos comportamentos, né? Então, existe uma homogeneidade. E reconheciam a existência de Deus, antecipando-se, né, aos povos, aos outros povos que frequentaram o planeta. Eles ensinaram a fraternidade através dessa fé sólida e a solidariedade humana através do trabalho, sempre ajudando-se uns aos outros, né? Revelando, por conseguinte, uma facilidade de adaptação nos ambientes políticos e sociais. Mas orgulhosos, né, em relação à verdade, a essa verdade deles, e a própria vida, o próprio conceito da vida, né? Eles eram considerados pouco acessíveis, praticamente uma aristocracia espiritual. Aristocracia no sentido da superioridade, da soberba, né, da magnanimidade. Então, por orgulho, por exclusivismo e por egoísmo, eles se autodenominavam de os eleitos de Deus. Esse é um problema sério. Até hoje nós encontramos nos nossos dias religiões em que as pessoas orientadas pelos seus líderes, se acham melhores do que as outras, se acham os escolhidos, né? Então, foram o povo que menos se miscigenou com os outros povos da terra, né? Afastando daquela comunhão perfeita que Deus idealizou e que Jesus depois veio nos explicar, né? Entre todos os povos da terra. Solidários e senso coletivo, mas somente entre eles mesmos, né? Esse povo sofreu enormes consequências ao longo dos tempos, exatamente por causa do seu orgulho, né? Passaram e ainda passam por grandes provações coletivas, e somente agora, em tempos recentes, eles conseguiram verdadeiramente a conquista da sua pátria, né? Que é o Estado de Israel, e que infelizmente é motivo de muitas guerras, muitas lutas, e muita violência na atualidade. Kardec fala do orgulho no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, o orgulho e o egoísmo. E lá ele cita duas frases de Jesus, que são: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Por pobres de espírito, Jesus quis dizer os humildes, né? Deles será o reino dos céus, e não dos orgulhosos. E quando os apóstolos perguntaram a Jesus, e quem é o maior no reino dos céus? Jesus era sempre testado, né? Tinham sempre alguma armadilha para ver se ele caía em contradição. E ele respondeu: digo-vos em verdade, que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Para entrar no reino dos céus, o que nós precisamos? Da pureza e da simplicidade das crianças. Eu volto para você, Alessandra, porque agora a gente entraria em Moisés, né? Exatamente. Foi muito bem colocado aí toda a explicação, muito clara. Que bom. Obrigada. Falar sobre Moisés, né? Falar sobre um médium extraordinário e falar sobre os 10 mandamentos, quando nós ainda, o que nós podemos dizer
dos 10 mandamentos para o povo naquela época e o que nós herdamos dele hoje nas nossas leis. Queria que você comentasse um pouquinho. Ok, vamos isso. lá, vamos lá. Emmanuel começa esse capítulo citando a lenda da Torre de Babel, né? Que foi construída pelos descendentes de Noé na Babilônia. Já é um indício, né, da presunção desse povo hebreu. Eles queriam construir uma torre tão alta para chegar ao céu, para chegar a Deus, né? E ali eternizar os seus nomes como quem cava uma bandeira na superfície da lua, né? E por todo esse entendimento, essa forma de ver o mundo e não concordar com o pensamento das outras pessoas, os judeus também se julgavam incompreendidos, né? Tinham os mesmos sentimentos dos exilados de Capela, que a gente já viu em outras ocasiões, né? E por essa revolta, né, eles tinham uma enorme dificuldade de adaptação. Aí surge, então, Moisés. Moisés foi acolhido e criado pela princesa Termutes, que era filha do faraó Ramsés II. Ela deu a ele esse nome, que significa salvo das águas, ok? E Moisés era o grande legislador hebreu, cujo espírito trazia aí todos os conhecimentos dos mestres do Egito Antigo, né? De quem recebera uma primorosa educação. Tudo através da princesa Termutes, né? Moisés pregava o monoteísmo, que nós sabemos ser a crença em um único Deus, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo fala de Moisés no capítulo 1, transcrevendo uma de suas falas. Diz o seguinte: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas, não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Iota é a menor letra grega, né, que é como se fosse uma vírgula. Então, enquanto restar uma única vírgula e um único ponto, né, o céu e a terra não passarão. Moisés, então, um grande missionário, e a sua grande missão, como a Alessandra já adiantou, e a gente vai chegar lá, a sua grande missão era reunir o seu povo hebreu, retirando-o do Egito e partindo em busca da terra prometida. Era um espírito de extraordinária mediunidade, de grandes feitos. E a sua maior contribuição, né, para toda a humanidade, para toda a história, foram indiscutivelmente os 10 mandamentos que ele recebeu no Monte Sinai por volta dos anos 1250 a.C. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, páginas 60 e 61, traz o texto original dos 10 mandamentos recebidos por Moisés. E a partir ali do 4º mandamento, a gente vai perceber que todos eles se acham inseridos no ordenamento jurídico moderno, que é onde a Alessandra queria chegar, não é, Alessandra? Esses ensinamentos, olha, só para ter uma ideia, pegando aqui a partir do 4º, do texto original. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Não mateis, não cometais adultério, não roubeis, não presteis testemunho falso contra o vosso o vosso próximo e assim por diante. Então, essas leis de Moisés estão absolutamente inseridas, seja na Constituição Federal, na nossa Constituição atual, ou nas leis civis,
ou nas leis criminais de proteção à vida, à honra, ao patrimônio, à família. Ou seja, é um texto mosaico absolutamente atual, né? E toda a lei mosaica está contida no Pentateuco, do Velho Testamento. Pentateuco, a expressão grega que significa 5 rolos ou 5 livros, não é? Está na Bíblia e compreende os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Gênesis, que fala das origens, né, das origens do universo. O Êxodo, que fala exatamente da saída do povo hebreu do Egito. O Levítico, que fala dos levitas, né, dos sacerdotes, fazendo referência à tribo de Arão, que foram os primeiros sacerdotes judaicos. O texto sobre os números, que falava sobre o recenseamento dos hebreus, os hebreus fizeram um exemplo deles, desse recenseamento, foi aquele em que eles fizeram uma contagem de quantos homens havia na sua raça de mais de 20 anos, né, que deveriam se alistar ao exército e fazer parte do grupo de combatentes naquela época. Depois nós vimos o Deuteronômio, que é a segunda lei, e finalmente os discursos recebidos por Moisés, a sua grande herança espiritual, ele que era, como já dissemos, um grande médium, né? Então, esses livros relatam cerca de 500 anos da história de Israel. Entende-se que o Pentateuco de Moisés deu origem ao Espiritismo, que é hoje considerada a mais elevada ciência religiosa de todos os tempos. Muito bem, excelente. Dando sequência ao nosso estudo, gostaria que você comentasse um pouquinho sobre o judaísmo e o cristianismo e como que eles se complementam, a figura de Moisés e do Mestre Jesus. Perfeitamente. O item judaísmo e cristianismo começa falando do Antigo Testamento, onde está registrada toda a história do povo israelita, né? Emmanuel considerou o Antigo Testamento como um conjunto de conhecimentos secretos, né? Onde só os grandes mestres poderiam interpretá-lo. Espiritualistas franceses daqueles tempos procuraram desvendá-los, né, esses conhecimentos secretos. Aí me ocorreu o seguinte: esse livro foi escrito em 1938, né? E ele falam espiritualistas franceses daqueles tempos. Então, no século anterior, no século XIX, nós tivemos Kardec com a codificação do livro espírita em 1857. Fiquei pensando, Kardec pode ter sido um desses espiritualistas franceses que analisaram esses conhecimentos secretos do Velho Testamento, porque Kardec fala do Velho Testamento em praticamente todas as suas obras, né? Mas trazendo para a realidade das interpretações, era impossível decifrar os problemas trazidos por aquelas expressões colocadas no Velho Testamento. O mesmo ocorria com os livros dos profetas israelitas. Nós tivemos os profetas de Jesus mais adiante, só que lá, na antiguidade, já existiram os profetas israelitas, né? E os livros desses profetas também traziam palavras enigmáticas, cheias de simbologia. E Emmanuel, inclusive, usa o título feição esfingética, né? As esfinges, a gente sabe, eram monumentos com corpos de leões e cabeça de humanos, né? Monumentos presentes na arquitetura egípcia e também na mitologia grega. Ou seja, esses conhecimentos misteriosos, né, de onde não se podia decifrar de forma satisfatória a ciência dos hebreus. Mas mesmo assim, Kardec, ou melhor, Emmanuel,
considerou esses livros dos profetas, nas palavras dele, como um poema de eternas claridades. Seus cânticos de amor e de esperança atravessam as eras com o mesmo sabor indestrutível de crença e beleza. Ou seja, nós estamos falando de obras de um conteúdo precioso, de uma obra melodiosa, né? Amparada numa fé inabalável. Os estudos mostram que surgiu nos Estados Unidos, no século XX, o chamado judaísmo messiânico, que são judeus que acreditam que Jesus é realmente o Messias prometido para o seu povo, né? Mas o judaísmo tradicional não reconhece o messiânico como uma subdivisão do judaísmo. E acredito, inclusive, que foi uma forma encontrada pelo cristianismo e utilizada para converter os judeus. Emmanuel fala que, em algum momento da história, os judeus teriam reconhecido Jesus, quando começaram a busca e a edificação de um mundo melhor, através dos seus ensinamentos, né, dos ensinamentos antigos, aliados à antiga tradição do povo hebreu. Entretanto, ainda prevaleceu o danado do exclusivismo, né, da vaidade. E mesmo esses messiânicos ainda acreditam que só o povo judeu é o povo eleito por Deus, né? Ainda acreditam. E aí vem o cristianismo. Nós vamos falar das semelhanças, né, entre esses dois momentos. Podemos dizer que o Evangelho de Jesus surgiu a partir do Velho Testamento, né, com as suas elucidações imortais. Eu penso, né, me ocorreu aqui quando eu estava estudando essa parte das Olimpíadas, né, falando daquela corrida de equipe, onde o primeiro da equipe que consegue concluir o círculo entrega o bastão para o último daquela equipe, né? Então, entendo que o Velho Testamento passou o bastão para que viesse Jesus com o Evangelho, com o seu Evangelho. Então, o livro diz que houve uma perfeita conexão entre essas duas leis, o Velho Testamento e o Evangelho de Jesus, registrando e inaugurando diferentes momentos da evolução humana. Moisés, rígido, né, conservador, recebe do mundo espiritual, como já falamos lá no Monte Sinai, os 10 mandamentos, e que são até hoje o alicerce do aperfeiçoamento moral de todo o planeta. Jesus, lá no Monte Tabor, que a história diz que era localizado em Israel, reunia seu povo e ensinava a humanidade a desferir, ou seja, a lançar das dificuldades e dos sofrimentos da terra, dos sofrimentos que esse povo experimentava, com muita resignação, o seu verdadeiro voo, né? O voo divino para as luzes do céu. Portanto, o seu voo, né? A caminho da luz, daquela angelitude que a gente falou ali atrás. Então, essa era a contribuição que eu gostaria de dar, espero que tenha acrescentado alguma coisa. Excelente, excelente, muito esclarecedor mesmo. Amigas e amigos, obrigado mais uma vez por estarem conosco. É o pedido que sempre nós fazemos. O canal está começando. Temos aí ótimos parceiros e parceiras que estão vindo nos apoiar nesse início de caminhada. E nós queremos, mais uma vez, dirigirmos aos centros espíritas do estado de Goiás,
do interior e da capital, solicitando aos companheiros e às companheiras que estão na direção desses agrupamentos espíritas que nos indiquem companheiros e companheiras de todas as idades possíveis para virem participar conosco como convidados, debatendo o conteúdo do livro espírita. Estamos aguardando ansiosamente a manifestação de cada um de vocês aí dos centros espíritas. Muito obrigado e boa noite.